Entendi. Mas é relacionado a número mesmo, né? É a número. Completamente. Descalculia é sempre número. Sim. Ou conceito matemático. Eu acho que é mais ou menos... e complementando o que até a amiga falou antes, com relação a essa questão dos responsáveis que às vezes se negam, né, a fazer o acompanhamento médico, é interessante a gente saber sempre que o responsável que se nega... Eu também sou professora do município, e eu sei que muitas vezes eles realmente se negam, fingem que nada está acontecendo, você tenta, e eles não levam, passa o ano e nada acontece. E parece que realmente eles violam mesmo um artigo, né, do ECA. 8 do Estatuto da Criança e Adolescente, é negligência de cuidado de saúde mental e saúde física. Responde por crime de negligência. Porque a legislação, com os alunos laudados, ela dá... Bom, ela garante, né? Mas se vai acontecer mesmo, a gente não sabe. Mas ela garante aquelas adaptações no prédio, né? Materiais, mediação. Então, quando o pai negligencia, a gente também tem que tentar colocar para frente mesmo, porque é tão difícil para a gente conseguir entender. A gente está tentando tanto entender, aí chega o pai, a mãe, ou o responsável e negligencia, aí é brincadeira, né? Perfeito. Exatamente isso. Muito obrigado, foi muito clara a sua fala. A turma quer acrescentar... Você falou que não apresenta bem, sua apresentação foi maravilhosa, parabéns. Poxa, eu fico nervosíssima. Não fica não, mas você nem aparenta. Você fala com bastante tranquilidade. Tem gente que fica nervoso, fica gaguejando e tudo mais. Vamos lá, eu tenho mãos levantadas de Elaine. Diga, Elaine. Sabe que eu até esqueci o que eu ia perguntar? Me perdoe. Mas era alguma coisa... não, lembrei. Como que fica? Não sei se você vai poder me responder, né? A gente sabe que a pessoa com dislexia, ela tem... Algumas instituições hoje, inclusive superiores, já conseguem respeitar o direito dessa pessoa em ter uma prova oral, né? Porque eles se dão muito melhores com prova oral, com trabalhos com exposições orais e tal. E a pessoa com descalculia, né? Como que essa pessoa, por exemplo, o prejuízo que essa pessoa tem num concurso público, às vezes a gente sabe que essa pessoa tem capacidade, né, para fazer uma prova num concurso público, mas ela não pode usar a calculadora, né? Ela não tem condições. A gente não pode usar calculadora em concurso público, né? E já existe uma preocupação quanto a isso? Ótima colocação. O que faz com que essas brigas tomem proporções? Quantidade ou representatividade. Nenhum famoso ainda pegou para levantar a bandeira das pessoas com descalculia, infelizmente. Como, por exemplo, o Romário tomou a frente da filha com síndrome de Down, virou político e fez uma legislação muito orientada para a questão da síndrome de Down. E aí a coisa meio que ganhou uma proporção bem grande. Não há nenhuma representação, né, por parte de gente famosa ou política, e tampouco por associações. Não existe uma associação de pessoas com descalculia, porque o número é muito limitado. São poucas pessoas que têm diagnosticada a descalculia. Sabe que a gente pode chamar até de transtorno raro, né? E aí, é uma síndrome muito rara, como a síndrome de Munchausen, né? Que é a síndrome que a mãe mergulha na vida da filha e coloca a filha como principal... Filha ou filho, né? Como que sempre vai ser cuidado por ele ou por ela, e esse cuidado vai gerar, inclusive, a necessidade da mãe ou do responsável de atentar contra a saúde da criança para que a criança fique sempre dependente dela. Essa é a chamada síndrome de Munchausen. É raríssima. A gente pode considerar que a descalculia é rara também. E, por ser rara, não tem política pública. Tem política pública para dislexia porque ela é amplamente falada. Não tem política pública para dislexia porque ela não é amplamente falada. A gente precisa de gente para levantar essa bandeira. De fato, os prejuízos são grandes. De fato, os prejuízos são severos.
mas ninguém se posicionou ainda quanto a isso, infelizmente. Infelizmente, né? Pois é, e às vezes a pessoa fica com prejuízos na vida profissional, na vida acadêmica, porque ela não consegue avançar, né? A gente sabe que a pessoa tem essa capacidade, mas ela não avança porque ela tem as limitações dela, né? Exatamente. Obrigada, professor. Nada, obrigado pela contribuição. Eu acho que é até um ponto legal para a gente pensar. Pensem aí se vocês não querem fazer um TCC sobre descalculia. Pensei, eu sou boa em matemática não, mas o tema já me agradou. Né? Porque já pensou, a gente levanta um TCC sobre descalculia, pega esse TCC e transforma em livro. Aí o livro começa a ir para dar palestra, começa a movimentar as pessoas para poder ver se a gente levanta essa bandeira e consegue uma mudança de política pública. Até anotei aqui para começar a dar corpo a isso. Isso. Adorei. Eu quero ser orientador, eu quero ficar famoso. Brincadeira. Obrigada, professor. Nada, gente. Oi. Sobre essa síndrome raríssima que o senhor falou aí da mãe, tem um filme novo na Netflix, Fuja. Fuja, assisti anteontem. Ai, vou até anotar, não conheço. Assisti anteontem. Fuja é um filme muito bom. É pesado, no sentido psicológico da coisa. Só né? lembra a síndrome, para mim, professor, síndrome de... Munchausen. Munchausen. Sim, síndrome de Munchausen. Algumas pessoas falam que é a síndrome de Munchausen por transferência, mas só de síndrome de Munchausen você já acha bem. Fuja é um filme uau. Arrepiante. Não assista à noite. Isso aí. Vamos lá. Que horror. Vou pegar leve com Isabel, porque Isabel tá sozinha. Isabel, o que tá lá no teu material, é facinho, é só dizer assim, é isso. O que é dispraxia ou apraxia, que é a mesma coisa, né? O que é dispraxia? Então, dispraxia é um atraso do desenvolvimento das habilidades motoras, né? É uma incapacidade. É isso, tá. Vou nem falar muito, então, para não errar. Mas é isso, parabéns. Muito bom. Obrigada. Ana, você tinha levantado a mão, pode falar. Professor, mais uma dúvida. Essa descalculia, né, ela pode estar associada a outros DIS, né? Dislexia, desortografia. Sim? Sim. Ok. Ela está bastante associada ao espectro da dislexia. Há um estudo que indica que 35% dos pacientes com dislexia apresentam características de descalculia. A autora é Renata Mouzinho, desse estudo. É fonoaudióloga de lá da obrigada, professor. Nada. Assim, eu estava lendo que no DSM-5 e no CID-10, eles estão colocados hoje, né, nessa nova, porque tem o DSM-4, hoje eles são colocados dentro da mesma especificidade, né? Dentro do espectro da dislexia, sim. Isso. Ok, vamos lá, vamos seguir. Chamam de perturbação da aprendizagem específica. Isso aí, esse é o termo. Muito bom. Gente, essa turma tá, como dizem aí os adolescentes, tá o aço. Bom. Tá muito boa, gente, parabéns. Fico feliz, é uma sensação de missão cumprida. Vamos lá. Quem é dono deste material? Quem é o grupo? Somos nós, professor. Digam aí os componentes do grupo, por favor. Ana Beatriz Coimbra Lopes, Andréia Monteiro. Ai, devagar. Andréia Monteiro, sim. Maria da Conceição Ferreira. Sim. E Mônica Maia. Perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no material. Então, é uma apostila no formato A4 sobre transtorno de aprendizagem numerada. O grupo está aqui.
houve um índice aqui remissivo, então as pessoas podem olhar pelo índice e chegar aos transtornos. Começam falando sobre TOD, apresentam o que é e como lidar, né? O que é sintomas e como lidar, a descalculia, a disgrafia, a disortografia, a dislexia, a afasia, os transtornos intelectuais, né, o espectro do transtorno intelectual, transtornos de conduta, o TDAH e as referências. Muito bem. Dentro do que vocês têm aqui definido, eu vou pedir para que vocês falem um pouco a respeito, né, de um tema que também é interessante, vai dentro do bojo do que a gente está produzindo, que é a desortografia. Então, esse seria o tema para vocês trabalharem, desortografia. Quando estiverem prontos, pode ir lá. Professor, eu vou começar, mas antes a gente gostaria de falar umas coisinhas. Primeiro, dar parabéns a todos os outros grupos. Tudo que a gente viu até agora está incrível. Aquele trabalho que as crianças falam, vai ser muito interessante a gente ler, né? Uma outra visão, e eu acho que essa visão faz com que a gente perceba mais facilmente as coisas. Mas são muito bons e a gente queria dar parabéns a todos os nossos colegas. A outra coisa que a gente gostaria de falar é que esse trabalho foi feito de uma maneira muito bacana. Eu tenho mania de escrever demais, porque eu gosto de escrever. E as minhas companheiras, elas têm uma capacidade de síntese admirável, que fez com que a gente conseguisse fazer uma cartilha realmente. Senão ia ficar uma coisa cheia de páginas, cheia de informações, enfim. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma cartilha resumida e objetiva, e simples. Né? Qualquer pessoa que lê vai ter uma noção do que está tratando cada um desses transtornos. Ao longo dos nossos encontros, das nossas conversas, uma situação nos fez até, eu acho que fazer esse trabalho de uma outra forma e repensar várias coisas. Todas nós, eu acredito que estamos vivendo momentos, né, por uma série de motivos, né? Por morte de entes queridos, por doença, problemas financeiros, enfim. A sociedade está vivendo uma encruzilhada de aprendizagem, né? De renovação, de reaprender a viver. E isso foi muito forte durante as nossas reuniões sobre esse trabalho. E a gente queria deixar aqui para todos essa energia do renovar, de usar todas essas dores que todos nós estamos sentindo para a gente refazer as nossas vidas e viver elas de outra forma, ajudando as crianças com seus transtornos, ajudando a qualquer pessoa, qualquer alma humana que chegue perto de nós e ajudando a nós mesmos nesses processos. Eu vou falar um pouquinho, né, da desortografia e as minhas companheiras vão falar em seguida. Né? A desortografia, como a dislexia, como a descalculia, são transtornos que dificultam a aprendizagem e, dependendo do grau, dificultam muito, até inviabilizam a aprendizagem. A gente pode dizer, a grosso modo, que a descalculia é a dificuldade com a matemática, né? A dislexia é a dificuldade da leitura, da compreensão da leitura. A descalculia, a desortografia e a disgrafia são as dificuldades com a escrita, com o entendimento e com a escrita. Só que a desortografia ela pode ou não estar associada com a dificuldade da leitura, com a dislexia.
E aí, dependendo se ela estiver associada, o tratamento vai ser completamente diferente, né? As desortografias que a literatura considera verdadeiras, entre aspas, que representam 90% das desortografias estudadas até hoje, tem como causa atraso de linguagem, né? E as outras 10% teriam como causa disfunções neurofisiológicas. Mas, de qualquer maneira, a definição original, a definição básica da desortografia é a incapacidade de aprender a escrever. É uma aprendizagem com dificuldades para escrever. E é uma incapacidade específica para isso. A gente vai falar um pouco mais, mas eu gostaria agora de passar a palavra para minhas colegas, para todas darem a sua contribuição ao trabalho. Sou eu, Ana Beatriz. Nós também, assim, né, um dos sintomas, na verdade, os sintomas, né, são a troca de grafemas, né, falta de vontade de escrever, dificuldade em perceber as sinalizações, dificuldade no uso da coordenação, a subordinação das orações, textos muito reduzidos e separação das palavras. A gente consegue, foi o que eu falei daquela vez, né, que a gente consegue perceber muito isso no início, né, que às vezes os alunos, né, quando estão na alfabetização, eles trocam algumas letras, né, às vezes eles escrevem de maneira incorreta, e isso pode aparecer também lá na alfabetização, mas a desortografia ela vai seguindo, né, igual os outros DIS, né, a dislexia, a descalculia, vão seguindo aí durante até a vida adulta. Então, isso é difícil, né, de ser assim, diagnosticado logo no início, porque foi o que você falou, tem que esperar no mínimo uns 2 meses para ver se você vai consertando e vai continuar dessa maneira. Então, alguns sintomas são esses, né? Perfeito. Professor, desculpa. Eu vou seguindo, então vou falar então como algumas maneiras que nós, professores ou psicopedagogos também, podem ajudar essa criança com essa dificuldade, né? Usar exercícios de trava-línguas, promovendo a consciência fonológica, né? Ajudar a promover essa consciência fonológica. Uma maneira muito simples e boa, que eu utilizo até com meu filho atualmente, é através das rimas. Ajuda bastante nessa questão, né, desortográfica, né, a questão das rimas. Então, assim, de repente, até fazer um caderninho de rimas com a criança, produzir, né, ou comprar já pronto, e fazer esse trabalho de rima com a criança, até mesmo oralmente, se não tiver o caderninho, né, e ajudar visualmente a criança, né, colocando cartolinas, escrevendo algumas palavras que a criança tenha dificuldade na cartolina, e deixando visual para que a criança possa visualizar. Eu acho que é por aí. Não sei se o senhor tem mais a acrescentar. Tem uma questão, gente, só um parênteses, que é relativa à estimulação psicológica para o processo de escrever, para o ato de escrever. A desortografia está muito presa à ideia da dificuldade de um cliquezinho na mente, sabe? Um cliquezinho para ter a força de vontade para escrever. Ela está muito ligada à disfunção, como está escrito aí na introdução, neurofisiológica. Ou seja, você tem um resultado físico, que é a dificuldade de pôr no papel, algo por falta de motivação ao produzir. Isso afeta o campo da digitação ou da escrita cursiva. Porque antigamente achava-se que só a escrita cursiva era afetada pela desortografia. Hoje a gente sabe que o ato de digitar também é. Pessoas que dão 2 espaços quando digitam um texto, ou pessoas que escrevem palavras quebradas na digitação, pessoas que fazem períodos muito curtos, tem muita relação com o interesse pelo ato de escrever. E ela é sempre fruto de algo. Isso é importante também de destacar. A desortografia ela é fruto de alguma coisa, ela é fruto da dislexia,
como na maioria dos casos, vocês disseram. Ela pode ser fruto de atraso de linguagem, né, causada por fatores biológicos ou até mesmo sociais, ou ela pode ser fruto de aspectos de ordem social, como falta de incentivo à escrita, ou um ambiente muito pobre de estimulação visual leitora, né? Um ambiente que não oferece livros, não oferece quadrinhos, não oferece material de leitura para essa criança, mesmo que seja através das telas. Ok. Então, a desortografia ela é resultado de alguma coisa, sabe? Professor, Oi? André Monteiro falando. Uhum. Complementando o que o senhor acabou de falar, também é muito importante trabalhar diariamente a ortografia dessa criança, né? Com leitura, com caixa surpresa, na memorização das palavras, né? Pedindo para a criança relembrar e escrever essas palavras. E outra coisa também que me chamou muita atenção nesse tratamento é que algumas pessoas confundem, né, a disgrafia com a desortografia, com a distorgrafia, né? E diz que esses dois tipos têm uma certa diferença, porém eles são sutis. A saber que a distorgrafia é considerada na criança que tem um problema funcional motor na escrita, apresenta caligrafia irregular, dificuldade na motricidade fina e na coordenação. Bom ponto, bom ponto. Alguém da turma quer fazer perguntas, considerações? Só um minutinho. Eu só gostaria de acrescentar aí também que a gente colocou ali, né, como lidar, né, aí através da caixa surpresa. A gente colocou a caixa surpresa e eu achei uma ideia muito legal, porque já que ele tem a falta de vontade de escrever, né, por que não a gente incentivar ele, né, mostrar para ele essa ideia aí da caixa surpresa, que é, no caso, eu achei até legal, assim, diferente, porque no meu caso eu ia fazer o seguinte, eu ia montar uma caixa, né, ia colocar uma palavra, ia colocar também como se fosse uma tampa só com um pouquinho de areia, né, aquelas areias coloridas, para ele poder escrever, né, na areia aquela palavra que ele lembrou lá que ele tinha visto. Então, eu acho que é uma maneira interessante de buscar isso, porque aí vai chamar a atenção dele, né, que é algo diferente, algo que ele não está acostumado, e aí eu acho que ele pode, assim, né, ajudar ajudar ele, na verdade, a gente pode ajudar ele, né? Sim. Perfeita colocação. Inclusive, como você mesma disse, como todo o grupo reforçou, e vocês deram várias técnicas de incentivo, porque a desortografia ela é uma questão de ordem motivacional. Então, se a gente consegue motivar, dar motivos né, motivar este aluno a escrever, a gente atenua e zera os fatores indicativos de desortografia. Muito bom. Turma, vamos lá. Vocês têm contribuições sobre desortografia? Ou perguntas? Diga, Elaine. A desortografia, ela é mais inerente à questão social ou biológica? Porque, assim, a gente consegue perceber em algumas pessoas a vida adulta. Aqui ele vai ouvir o que eu vou falar dele, meu esposo. Meu marido ele ficou muitos anos afastado da escola, né? E aí ele voltou a estudar, foi fazer ensino médio, já a gente brinca que bem velho, foi para a faculdade também, já bem. E ele tinha muita dificuldade. Eu percebia que quando ele ia escrever algum texto, ele escrevia conforme ele falava. Então, o texto ficava muito desorganizado, né? Sim. Com o tempo, eu mostrando para ele que ele devia ter uma técnica de escrita, melhorar aquela técnica, ele foi melhorando isso. Eu não posso dizer se isso é uma desortografia ou se
foi uma desortografia temporária. A gente chama de desortografia desenvolvida, porque foi ligada a atraso de linguagem. Entendi. Mas essa é a tema que eu quero que vocês tenham. Desortografia não é algo laudável, entendeu? Entendi. Ele ainda brinca que às vezes ele me pedia para digitar um texto para ele me dava um texto de 5 folhas, eu entregava um de meia folha. Eu falava, brincava com ele, isso aqui tá uma porcaria, joga isso fora. Ele mas te pedir para fazer nada para mim, né? Mas depois, com o tempo, não, ele melhorou, mas ele ficou muito tempo afastado da escola. Então, assim, ela é transitório. Transitório. Então, assim, qual a minha pergunta? Ela de fato está ligada a questões sociais, essa questão, ou somente, ou também mais biológica? Ela é 90% social e 10% biológica. Ah, tá. Só para a gente pegar. Porque, por exemplo, há uma questão linguística que foi muito problemática nos anos 70, 80, que era a teoria do Sapir-Whorf, que dizia assim, que a gente sabe uma coisa assim, um ditado feio, que é pau que nasce torto nunca se endireita, ou coisa assim, filho de peixe, peixinho são derivados da teoria Sapir-Whorf. Gabriela, né? Então, Sapir-Whorf, ele coloca, são dois, né? Sapir e o Whorf. Sapir e o Whorf, eles são teóricos que colocam para a gente que há uma questão de evolução genética e há indícios que os atrasos de linguagem, quando vem, por exemplo, uma família de analfabetos terá filhos alfabetizados, a alfabetização desses filhos será mais dificultosa porque eles vêm de uma herança genética que não conheceu o alfabeto. Entende? Então, na herança genética, vem alguns fatores intensificadores destas dificuldades. Mas por que eu digo 10%? Porque é uma questão de convivência. Se fosse assim, filhos de analfabetos não teriam conquistado títulos de doutores, né? Ou evoluídos e virado escritores famosos, né? Que tem uma qualidade de escrita notável. Então, a teoria de Sapir-Whorf é questionável. Por isso que eu digo, é 90% social e 10% biológico. Não tem nada no cérebro da pessoa com desortografia que indique alguma coisa, sabe? Não tem nenhuma mudança nos esquemas neurais dessa pessoa. Entendi. Obrigada. Agora, professor... Oi, Mônica. Tem uma coisa que esses estudos, assim, encheu minha cabeça de dúvidas. Tem uma ciência que é relativamente nova, que é a epigenética, que fala que a gente tem DNA, uma parte do DNA é fixo, outra parte do DNA é móvel, que ele se modifica dependendo das nossas vivências, né? E aí, na hora que falou que o menino também digitando, ele faz desortografia, o que veio na minha cabeça? Esse menino, provavelmente, não sei, estou chutando, mas ele pode já ter uma herança genética, ele já pode ter o DNA de 2 gerações que digitam, que não escrevem manualmente, né? Sim. E aí, se ele tem a dificuldade, não interessa se é escrevendo manualmente ou se é no novo instrumento dele, né, da geração nova dele. De qualquer maneira, ele tem a dificuldade. Eu gostaria... Ih, Mônica, ficou mudo. Tá mudo? Ficou, tá picotando. Parou no gosto. Então é a conexão. Espera aí, deixa eu botar aqui para carregar mais um pouquinho, pode ser que melhore. Agora sua voz voltou ao normal. É porque eu acho que ele estava ficando com a bateria fraca. É uma pena que a nossa disciplina está acabando, eu acho que ela devia durar mais uns meses, porque o debate mal começou, mas era muito legal a gente relacionar esses transtornos de aprendizagem com esses novos estudos da epigenética. Eu acho que a gente poderia tirar dúvidas
ou fazer novos questionamentos, enfim, do que é deficiência e do que é psicopatologia, né? Já que o nosso DNA se mexe, ele evolui ou não. É isso. Nossa, que contribuição incrível. Mas você me colocou um ponto interessante para uma próxima ementa, né? Para a gente reformular a disciplina, trazendo algumas leituras sobre epigenética para o bojo da disciplina. Muito bom. Eu vou ter que fazer a disciplina de novo, então. Eu te convido. Vou ter que fazer. Eu te convido para participar, com o maior carinho. Então é isso, vamos avançando então. Pessoal, muito obrigado, grupo. Eu tenho uma pergunta para vocês que tem um pouquinho a ver com o trabalho, né? Concretamente, para o leigo, vocês vão responder essa pergunta para um leigo. Qual é a diferença entre disortografia e disgrafia? Eu acho que a forma mais simples de explicar isso se você tem... Estou falando para um leigo. Isso, para um leigo. Se o seu filho tem alguma dificuldade no expressar dele, na linguagem que se expressa, né? Não é a linguagem dele para ele, mas a linguagem que se expressa com o mundo. Se ele tem essa dificuldade, e essa dificuldade se reflete na hora que ele vai escrever, a gente está falando de desortografia. Se a dificuldade dele de escrever tem várias causas, digamos assim, causas variadas, você está falando da disgrafia. A grosso modo, foi o que eu entendi, professor. Muito bom. Não sei se é exatamente isso. Sim. A desortografia está no campo mais da produção, né? do construto do produto, do processo de escrita, e a disgrafia está mais voltada para o processo em si, para a movimentação da mão e do próprio uso da coordenação motora. Né? A disgrafia está mais para a coordenação motora e a desortografia mais para o resultado da motivação do processo de escrever. Professor, eu posso fazer uma acréscimo? Como se a desortografia expressasse exatamente qual é a sua dificuldade. Não sei, a sensação que eu fiquei foi essa. Mas, enfim, desculpa, quem que eu interrompi? Eu interrompi alguém. Não, Mônica, sou eu, Conceição, do grupo. Essa semana, a terapeuta ocupacional do meu filho falou sobre disgrafia comigo. Ele tem dificuldade para escrever, mas não que ele não saiba escrever, não que ele não esteja aprendendo, ele está aprendendo. É como se fosse uma preguiça, né? Ele tem dificuldade motora fina, né? Ele não gosta de atividades de escrita, atividade de desenho, ele não gosta muito. E ela falou sobre a disgrafia, que, segundo ela, que é terapeuta ocupacional, alguns autistas leves, eles tendem a ter problemas na coordenação motora fina, por ter um probleminha na mão, né? Sentir até mesmo dor. Então, isso seria mais da disgrafia, não é isso? Exatamente. A desortografia seria a questão das ideias. Por exemplo, eu vou fazer uma redação, eu não consigo colocar ideias no papel. Muito bom. É exatamente isso. Ok, obrigada. Eu acho também muito bom. Eu acho também que na disgrafia, a gente, como tem dificuldade na coordenação motora fina, a gente tem dificuldade até em fazer um desenho, né? Alguma coisa em linha reta. Então é diferente. É bem diferente, porque na desortografia já isso não acontece, porque o problema não é na coordenação motora fina. O problema é relacionado a outros fatores, né? Perfeito, Ana. Não a coordenação motora fina. Maravilhoso. Muito bom. Excelente. E vamos ao último grupo. Olha que legal. Muito legal, é o meu. Gente, eu acho que a turma foi maravilhosamente incrível na condução desses trabalhos.
Acho que todas as aulas foram muito ricas, né, em quantidade de conteúdo trabalhado, em temas abordados. Mas hoje veio a certeza de que a missão foi bem cumprida, porque vocês deram muito conta de explicar e definir os trabalhos com um nível de clareza e esclarecimento ímpar. Eu tenho muito orgulho de estar parte da formação de psicopedagogos, psicopedagogas tão capacitados. Eu diria isso. Vocês são pessoas muito capacitadas e muito competentes no que vocês estão se propondo a fazer. Se for para lidar com psicopatologias, vocês serão pessoas que sabem do que estão falando, não estão falando pela superfície, não estão falando de achismos. E eu fico muito preocupado quando eu vejo profissionais da área falando as coisas assim de um jeito muito sem propriedade, sem embasamento, sem conhecimento. E vocês mostraram que vocês têm tudo isso. Parabéns, estou muito feliz pela qualidade das apresentações de vocês. E vamos lá. Quem são os componentes do último grupo? Oi, professor. Boa tarde aí novamente, né, para todos. O componente do último grupo só eu. Estou tensa, estou tremendo, parece que tudo está fugindo da minha mente, eu já estou com o coração na boca. Não fica, a gente vai conversar junto sobre Ai, isso. Professor, qual é o tema? Diga aí. Vamos lá. Socorro. Então, é só a Janaína Garuti. Isso. Professor, só um instante. Pode falar. Desculpa interromper. Meu trabalho não foi enviado? Foi feito no PowerPoint. Você me mandou por e-mail? Na verdade, foi uma colega do grupo que disse que mandou pela plataforma. Pela plataforma, ó céus! O senhor quer que eu mande agora pelo WhatsApp? Sim, por gentileza. Manda, por favor. Estou mandando, tá bom. Tá bom? Sem problemas. É porque a plataforma não nos avisa, é meio confuso. Enfim, desculpe. Vamos lá, então. Esse aqui é o material produzido pela Janaína, pessoal. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, a definição de forma mais rápida aqui nesse quadradinho sobre dislexia, como identificar e como lidar, né? Disgrafia, também dentro dessa... Aqui são algumas abordagens, descalculia, algumas abordagens, TDAH, tratamento para TDAH, o TOD, as características, diagnóstico do TOD, né, e acompanhamento, e fecha no TOD. Janaína, como a gente estava falando sobre desortografia, acho legal você falar sobre disgrafia. Sim. Para fechar essa escrita. Sim. Então, vamos lá, né? Eu procurei, assim, fazer de uma forma bem resumida, mas, portanto, acho que eu nem consegui, né? Que eu cheguei aqui, ainda coloquei as características e tudo, mas vamos lá entender o que seria, né, a disgrafia, o que seria, não, o que é realmente, né? Independentemente do problema, deste problema, ele surge no indivíduo através de uma disfunção do sistema nervoso central, que é mais conhecido aí como SNC, né, ou por meio de uma lesão adquirida ao longo da vida. E a disgrafia... Ai, professor, estou tão nervosa. Não fica. Ai, tá, vou me acalmar. Está tudo muito claro. Tá. A disgrafia, ela pode atingir todas as classes sociais, né? Independentemente de classes sociais, todas podem ser atingidas pela mesma. E se a criança ela não recebe a devida estimulação, o problema tende a se agravar ao decorrer do tempo. Uhum. E aí eu coloquei aqui alguns sintomas, né, que são apresentados através da disgrafia, que seria o quê? Né? A dificuldade para escrever, né, ou a escrita marcada pela junção aí das letras maiúsculas e minúsculas, escrever letras com formatos diferentes, muito juntas ou incompletas,
né, a caligrafia assim, bem comprometida. Inclusive, geralmente essa criança ela é conhecida assim como a criança da letra feia. Ah, essa criança tem a letra muito feia, horrorosa, a caligrafia é horrível. Então, e aí ela é intitulada, né, como a criança da letra feia, quando na realidade é um dos sintomas, né, da disgrafia. E ela também tem uma dificuldade de realizar assim cópias, troca de letras com som, inclusive quando a gente olha para as características, para a classificação da disgrafia, eu pude perceber que ela também tem um pouco aí a ver com a dislexia, dislexia, né, professor? Uhum. Quando ela tem essa mistura, a omissão de letras, a confusão das letras com os sons semelhantes, e aí dentro dessa classificação ela é chamada de disgrafia perceptiva. Uhum. Né? Porque é essa soma junto, então, mas não é. Inclusive, eu não consegui, assim, como é que eu posso dizer, desassociar totalmente essa classificação da dislexia, porque elas são bem próximas e bem parecidas. Então, deixa eu te né? dar o pulo do gato para diferenciar uma da outra. A disgrafia está para produção. A dislexia está para recepção. Então, o que acontece? Qual é a dificuldade na disgrafia? Produzir. E qual é a dificuldade na dislexia? Ler o que foi produzido por outra pessoa. Então, a dislexia está para leitura e a disgrafia está para escrita. E por que dentro dessas classificações ela tem essa perceptiva? Porque é uma soma das duas? Exatamente. Porque o que acontece? Uma pessoa que tem dislexia e não consegue entender o que está escrito, precisa copiar o que está escrito, como é que ela vai copiar? Do jeito que embolado que ela está vendo. E aí, se ela vai copiar do jeito embolado que ela está vendo, vai aparecer o que no papel? Garrancho, letra feia, desordenada, e vai dar a entender a quem está avaliando que a pessoa tem o quê? Disgrafia. Sim. Aí só se consegue separar o joio do trigo quando a dislexia é diagnosticada e acompanhada. E aí, quando a dislexia é acompanhada e já se conseguiu atenuar e melhorar o índice de leitura dessa pessoa, se o comprometimento escrito continuar, é porque ela não tinha só dislexia, ela tinha dislexia e disgrafia. Agora, se eu pego e faço essa abordagem com a dislexia e a escrita dela vai melhorando proporcionalmente, significa que a criança só tinha dislexia, entendeu? Sim. E se a criança, ainda vou te dar o último exemplo, e se a criança lê muito bem, pega o papel, mas na hora de escrever, é uma garranchada, uma dificuldade, ela não consegue fazer um traço, uma linha reta, é porque ela só tem disgrafia, não tem dislexia, entendeu? Porque ela, no caso, a disgrafia, ela é mais assim, classificada como na área da escrita, né? Mais especificamente, seria isso? Isso. É uma dificuldade na coordenação motora fina para escrever textos. Então, professor, aí o que acontece? Eu tenho um irmão, não é que eu esteja diagnosticando ele, não, fora. Mas vamos lá, mas como a gente pode aqui fazer certos comentários, né, em prol da nossa aula, eu tenho 2 irmãos. Um chegou à fase adulta e tem a caligrafia, depois dos 7, 8 anos, ele definiu, a caligrafia dele foi definida. Sim. E ele manteve até a fase adulta. Agora, quanto ao meu outro irmão, ele muda constantemente assim, a caligrafia dele. E ele chegou numa fase adulta a ponto de ter que refazer a identidade dele por troca, porque ele não conseguiu assinar mais o nome dele da mesma forma quando ele tinha 18 anos. E hoje ele tem 49 anos e ele não consegue fazer a mesma letra, ele não se manteve.
E o meu pai, minha mãe e esse meu outro irmão, tudo manteram a mesma caligrafia. E somente ele não, ele teve até que fazer essa troca de identidade por causa da assinatura dele, né, que foi mudada. Aí aí eu fico me questionando, será que ele tem esse transtorno de disgrafia? Ó, tenho duas hipóteses. A primeira hipótese é uma Peraí, professor, deixa eu tentar... Fala aí alguma coisa aí, porque o meu negócio do som tá horrível. Ah, desculpa. Eu tenho duas hipóteses. Não melhorou, não? Ah, melhorou. Ah, eu tenho duas hipóteses. A primeira é a da disgrafia, de fato, ok? Ligada à questão da coordenação motora fina, na produção dos textos, por isso ele não consegue. Aí você faz um teste com ele, que é escrever uma coisa com uma letra e pedir para ele copiar exatamente igualzinho tá em cima. Que aí você vai ver se é uma questão de coordenação motora mesmo. Ou é uma outra questão, que é a minha hipótese 2, que é um transtorno de personalidade. E aí, nesses transtornos de personalidade, a pessoa tem mudanças de humor, de essência e de letra, porque a letra acompanha o fluxo da personalidade também. Ah, sim. Então, talvez uma situação que provocou uma mudança no modo como ele vê o mundo, altera o formato da letra dele também. Ah, sim. E aí temos a outra classificação, que é a maturativa, né? Que também é chamada de evolutiva, né? Consiste nas dificuldades sentidas pelas crianças na aprendizagem da escrita. E assim, ela tem... essa parte evolutiva é quando eu acredito que é quando a gente faz um trabalho, né? E aí a criança, ela vai evoluindo dentro da escrita, seria isso? Adquirindo a maturidade dentro dessa escrita? Perfeito. E aí vamos lá, né? Deixa aqui no texto. E aí eu coloquei aqui, né, alguns de como lidar, como é que nós poderíamos lidar, né, com esse aluno que ele pode aqui ter a habilidade da escrita desempenhada, para que ele tenha assim, um maior domínio da escrita, né? Utilizando o livro, caderno de caligrafia, com o auxílio do professor, né? E essas etapas, elas seriam cruciais para anotar a melhora do desenvolvimento do manuseio na hora de escrever. Seguindo essa linha, o profissional ele pode aplicar exercícios que induzam a reaprendizagem da forma das letras e os espaçamentos necessários entre elas, né? Como foi dito lá na desortografia, né? Os textos, quando eles são elaborados e aí são colocados no papel, as pessoas não conseguem, né, ter esses espaçamentos, e isso pode ser trabalhado aí dentro, dito até um tempo atrás, é a cartilha da caligrafia, né? Que as pessoas tinham como desenvolver. Utilizando também aí um outro instrumento que o professor poderia estar trabalhando a habilidade dessa criança, é o uso aí do pincel, né? E os exercícios grafomotores, né, que seriam aqueles, os conhecidos aí, né, de cobrir, né, o desenho, os pontilhados. Seriam mais ou menos assim isso, né? E dentro da... Ai, meu Deus, eu tô com a boca seca, professor. Fica, já tá... Ai, tá. E é isso, né? Dentro dela nós temos essas classificações, né? As causas, e o tratamento seria aí acompanhado pelos profissionais aí multidisciplinares que poderiam estarem aí auxiliando, né? Com acompanhamento mais aproximado e tratando. E é isso, professor, alguma pergunta? Muito bom. Foi bem, definiu todos os pontos e falou, né? O grande foco da disgrafia é a questão da coordenação motora. Essa é a palavra-chave para disgrafia, coordenação motora. E é uma questão de estimulação, né? Então a gente precisa estimular a habilidade de pinça, né? Essa coisa de pegar na caneta, pegar no lápis, para poder melhorar essa capacidade. Professor, e quando se refere à neurológica, é uma coisa que já nasce com a criança? Que vem no cérebro,
que vem no cérebro dela, que provavelmente tem uma programação diferente daquela que se espera. Então, isso não significa que não dá para mudar, só que veio na base genética dela. E que precisa ser estimulada com constância para poder trazer, né, bons efeitos, boas mudanças. É muito interessante perceber que a disgrafia não interfere o texto digital. Então, uma pessoa pode ter disgrafia e digitar rapidinho, ó, com muita qualidade, digitar o texto sem problemas ortográficos, porque não é desortografia, é disgrafia, e ela só tem dificuldade mesmo de pegar na caneta ou no lápis para escrever. Entende? Então, são fenômenos diferentes. Agora vem a pergunta sobre outro assunto para você, Janaína. Vai lá. Como você explicaria para um leigo o que é TOD, transtorno positivo desafiador? Eu explicaria? Como você explicaria para um leigo o que é TOD? Para um leigo? Uhum. Falaram para mim. Eu explicaria de uma forma assim. Peraí. Deixa eu organizar aqui minhas ideias, professor. Pode, claro. Enquanto isso, eu vou baixando a da Renata. Por um leigo. Deixa eu ver uma palavra assim bem simples. Tá bem. É uma criança que não aceita, como é que eu posso dizer? Que tem um comportamento negativo referente a uma... Ai, meu Deus, estão me fugindo as palavras. Tipo uma ordem a ser dada ou algum... Ai, meu Deus do céu. Tá indo... Ela tem uma resistência. Estou sem te ouvir de novo, misericórdia. Ela é resistente a ordens, foi o que você quis dizer. Espera aí, professor. Fala. É uma criança resistente a ordens, né? O senhor consegue me ouvir? Estou te ouvindo, sim. É uma criança que resiste muito às ordens, não é isso? Isso, que tem resistência a qualquer tipo de autoridade, melhor dizendo, né? Ótimo. Que não aceita, né? A gente às vezes até depara, porque eu não estou conseguindo mais te ouvir. Ai, meu Deus, que luta! É uma criança que tem resistência às autoridades, é uma criança que não aceita obedecer às ordens que são lhe dadas, né? Então, a pessoa, ela rejeita isso. Isso. É isso. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Janaína. Ai, professor, me perdoe. Até meu fone está dando mal conta. Eu tô que nem uma estátua desde de manhã aqui. E ainda foi por último, né? Mas passou, graças a Deus. Está ótimo. Oi. Vamos lá, então, gente. Seguindo. O próximo grupo apresentou este material aqui. Fala um pouco inicialmente sobre transtornos de aprendizagem. Só um instantinho. E, na sequência, né, vem apresentando cada um deles. Então, fala sobre o autismo, o transtorno positivo desafiador, apresentando, né, o que é, as causas, acompanhamento, intervenção e os principais sintomas, a disgrafia, a descalculia, a dislexia, a dislalia, né? A desortografia, transtornos comportamentais, por fim, né? Então, esse é o grupo, esse é o trabalho, né? Esse é o material, muito bem feito, parabéns. Está com bastante conceito, está bastante organizado. Quem são os componentes desse grupo? Ana Maria de Lima. Ana Maria, sim. Ariana Cristina. Ariana, sim. Maria Leni. Maria. E eu, Renata Alves. E Renata Alves. Show. Pega leve, hein, professor? Só tem eu aqui, hein?
Perfeito. Olha, de todos os transtornos, também no campo dos populares, eu vou pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre autismo. Sabia. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Quando foi proposto o trabalho sobre transtorno de aprendizagem, eu quis primeiro fazer uma pesquisa, a grosso modo, do que era transtornos de aprendizagem, como era feito o diagnóstico, como que era feito o tratamento, que na verdade a gente não se fala tratamento, tratamento, como o professor falou, é tratar de algo negativo. Então, para nós, psicopedagogos, a gente tem como melhor expressão falar acompanhamento, intervenção, e eu também pesquisei um pouco como que nós, psicopedagogos, poderíamos ajudar nas intervenções através das intervenções dos transtornos de aprendizagem. Quando eu pesquisei exatamente o que era transtorno de aprendizagem, eu descobri, assim como todos, que eles são considerados um tipo de transtorno neurodesenvolvimental. São transtornos que afetam o humor, raciocínio, comportamento, tem um comprometimento com a linguagem, tanto falada quanto escrita, na resolução de cálculos, na coordenação de movimentos, no focar na atenção ou em alguma tarefa. E aí veio a dúvida, como que é feito esse diagnóstico dos transtornos? Ele inclui avaliações médicas, psicológicas, intelectuais e educacionais. Como? Através de observação da fala, da linguagem, e como que a gente faz a intervenção ou tratamento desses transtornos. Consiste primeiramente na abordagem educacional, né? Ou seja, o educador principalmente o educador é o primeiro a observar o problema, né? Observar o transtorno. Na verdade, não vai ser falado ainda o educador como um transtorno, ele vai colocar o problema, né? E a partir daí a família, junto com um paralelo educacional, vai começar a investigar através de terapias médicas, comportamentais e psicológica. E esse acompanhamento, essa intervenção, ela tem como objetivo de exercer, de influenciar, na verdade, não exercer, influenciar uma determinada situação na tentativa de alterar, de modificar. E como que é feita essa intervenção por nós, psicólogos? Primeiro, a gente tem que avaliar se é um transtorno de aprendizagem ou se é uma dificuldade de aprendizagem. Diagnosticando um transtorno de aprendizagem, a gente vai desenvolver habilidades com jogos, com brincadeiras, com contação de história. Na verdade, a gente vai trabalhar mais com a psicomotricidade infantil desse aprendente e orientar a família e o educador a ajudar a criança do que ela precisa. Agora eu vou falar um pouquinho do autismo. Só um instantinho, professor. Vamos lá. O autismo, ele é um transtorno do espectro do autismo. Ele é uma condição de saúde considerada por um déficit na comunicação social e comportamental. No caso, no social, é a socialização e a comunicação verbal ou não verbal. E no comportamental é o interesse restrito e movimentos repetitivos. As causas do autismo, elas não possuem causas totalmente desconhecidas, porém, há evidências que haja predisposição genética para o autismo. Outros repõem o suposto papel de infecções durante a gravidez e há fatores também ambientais, como poluição, que podem vir ao desenvolvimento do distúrbio. O acompanhamento, no caso, a intervenção, para o diagnóstico preciso, tem que se consultar com um neurologista infantil para identificar os sintomas e ver qual é a melhor terapia.
Pode ser a fono, um psicopedagogo, o psicólogo, a musicalização. E existem várias opções de tratamento a ser realizado com essas equipes multidisciplinares. Não pode-se dizer que apenas um acompanhamento multidisciplinar, né? O quanto tiver de melhor acompanhamento será o melhor desenvolvimento. E quais são os sinais do autismo? Eles não conseguem manter um contato visual por mais de 2 segundos, não atendem quando são chamados pelo nome, costumam isolar-se e não se interessar por outras crianças, costumam alinhar objetos, não brincar com brinquedos de forma convencional, brincar de boneca não é o brincar de boneca convencional, não falar ou não fazer gestos para mostrar algo, repetir palavras ou frases em momentos inadequados. Por exemplo, eu tenho uma prima que a filha dela é autista, e toda vez que a gente está falando ao telefone, para ela chamar a atenção, ela fala palavrões, e repetitivamente o mesmo palavrão, né? Para chamar a atenção, porque ela quer participar, ela quer a atenção da mãe, na verdade, ela não quer participar, ela quer a atenção da mãe, que é o qual ela aceita o contato. Girar objetos sem uma função aparente, tem um interesse restrito por um único assunto, não gosta de imitar, não gosta de brincar de faz de conta e tem sensibilidade na parte sensorial. É muito comum a gente ver crianças onde usam o fone, né? Porque qualquer ruído acaba trazendo um desconforto. Sim. Oi, professor. Sobre esses sintomas, é importante a gente sempre entender que a gente não vai generalizar. Nem todo autista apresenta todas essas características. Consideramos autismo a recorrência de mais de 9 ou mais, né, segundo o DSM-5, 9 ou mais desses sintomas por mais de 6 meses. Né? 9 ou mais desses sintomas por mais de 6 meses configura um quadro aí diagnóstico para o autismo. É importante você ter falado da questão do espectro, né? Que o espectro dá a ideia de que são diferentes tipos de autismo. Né? O autismo ele tem espectros, e aí os espectros têm características específicas. A gente tem o espectro verbal, o espectro não verbal, a gente tem o espectro Asperger, a gente tem o espectro... Então, os espectros são características diversificadas. A gente pode chamar de subsíndromes, né? A apresentação está bastante clara. Alguém da turma quer acrescentar mais algum ponto a respeito de autismo? A gente sempre tem muita coisa para falar de autismo, né? Sim, bastante. Diga, Ana. Professor, na verdade, eu andei sabendo, né, nas minhas pesquisas, né, que o autismo, a criança, né, no caso do severo, né, ela fala, acontece que ela perde a fala durante um certo tempo, não é isso? Ela perde a fala e não consegue mais falar, não é isso que acontece? Na verdade, ela adquire sazonalmente a fala como um elemento estereotípico. Então, ela pode adquirir palavras soltas, mas como comunicação no autismo severo, não. Porque o autismo severo é um transtorno de comunicação. E no caso severo, a comunicação fica totalmente comprometida. Então, é um comprometimento geral, global da comunicação. Ele adquire e perde palavras na mesma proporção. Então, ele consegue adquirir, mas perde. Adquire frases inteiras, mas é só para ficar repetindo aquelas frases, e depois ele esquece. Então, tem essa sazonalidade. Ele adquire palavras, ele adquire frases, mas não são para a comunicação. São só elementos da língua soltos. Entendeu? Ok, obrigada. Professor, deixa eu só rapidinho falar que no nosso trabalho foram colocados 8 transtornos de aprendizagem e nós colocamos 2 transtornos comportamentais. E esses transtornos comportamentais, eles afetam o desempenho das pessoas, tanto na fase adulta quanto na fase escolar, né, no caso o aprendente, e estão entre as principais causas da incapacitação para o aprendizado. Então, esses 2 transtornos comportamentais que nós colocamos, eles causam
problemas, né? Acabam trazendo transtornos mesmo para os afetando a aprendizagem, né? Tanto na fase adulta quanto na fase escolar. E as principais características dos transtornos comportamentais, né? No caso, não são características, né? É o que vem acontecer quando um aprendente ou um adulto tem esses transtornos comportamentais, né? Existe aí o isolamento social, a baixa autoestima, a irritabilidade, o esquecimento, o baixo desenvolvimento, alterações de hábitos, tantos e de humor, e os sintomas também têm sintomas físicos. Era só porque, como foi pedido 10 transtornos de aprendizagem, nós só colocamos 8 e acabamos colocando 2 de transtornos comportamentais, para não ficar vago. O trabalho, de repente, ficou errado. Não, né? Que esses transtornos comportamentais, eles afetam a aprendizagem. Perfeito. Tá certinho, querida. Sem problema algum. Agora vem... Alguém quer fazer mais um acréscimo de autismo? Minha pergunta, vamos lá. Explique para um leigo o que são altas habilidades ou superdotação. Ai, professor. Espera aí. Deixa eu organizar aqui minha mente. Claro. Na verdade, né, as altas habilidades, ela é confundida com uma hiperatividade ou um distúrbio, né, professor? Ai. Mas e aí, se um vizinho teu te pergunta assim, Renata, o que é esse negócio aí de altas habilidades? É alguma deficiência? O que é isso? Aí você vai dizer, as altas habilidades são quando a criança... E aí, como é que você complementa isso? É quando a criança ele é super inteligente. Legal. E está sempre relacionado mais a cálculos, não é, professor? Não necessariamente. Da criança e onde ele é capaz de inventar, de revolucionar algo. Seria isso? Isso, é uma área específica, né? Ele é muito bom em uma área específica, na aplicação específica de um conhecimento. Ele tem uma agilidade mental maior que as outras crianças, né? Ele pensa mais rápido, ele gosta do mundo dos adultos mais, né? Porque faz mais sentido para ele. São esses os pontos. Mas ele demonstra mais uma alta competência numa determinada área, né? Não em todas, né? Não. É uma alta competência para uma área só. Para uma área só, né? Específico. Por exemplo, para cálculos, para se expressar melhor, né? Isso aí, perfeito. Ok. Então, gente, agora faltou receber o trabalho de alguém? Acho que não, né? Foi, né? Então, eu fiz anotações, bastante anotações, sobre as apresentações de vocês. Eu vou resumir isso digitado, bonitinho, e vou mandar no grupo até semana que vem, né? Porque eu preciso somar as notas, olhar os relatórios, os trabalhos de alguns alunos que me mandaram agora depois, no finalzinho, né? E aí eu vou somar todos esses materiais, né? E vou mandar para vocês um resumo da apresentação de cada grupo. Vou mandar também essas cartilhas, né, para vocês lá no grupo do WhatsApp, também junto com esse meu resumo. E as minhas ponderações de avaliação vão estar dentro desse resumo. A nota final, ela vai ser encaminhada. É fácil. Estava pensando aqui em como é que eu faria. Eu vou chamando um por um no WhatsApp, dando a nota final, o resultado final até semana que vem. Então, eu vou lá, por exemplo, lá no grupo, vou procurar Neidilza e vou lá no particular e falar, Neidilza, sua nota foi tal. Aí vou chamar a Tatiana. Tatiana, sua nota foi tal. Aí vou chamar a Ana. Ana, sua nota foi tal. Renata, sua nota foi tal. Depois que eu der a nota de todo mundo, eu pergunto no grupo. Esqueci de alguém? E aí as pessoas vão falando comigo. Mas isso para a semana que vem. Porque, curiosamente, hoje, às 2 horas, e já são 2h10,
eu dou aula num outro curso. E aí eu estou começando o curso agora, né, depois de vocês emendando imediatamente a próxima turma. Então não dá para eu fechar essa avaliação hoje. Mas aí qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês, por favor, falem comigo. E ao longo da semana eu vou fechando as notas e vou mandando aos pouquinhos para vocês. Até o sábado da semana que vem, todas estarão fechadas. Combinado? Vitor. Última coisa. Oi, Elaine. O calendário das aulas vão seguir o que a gente já tinha? Não sei te responder, mas acredito que sim. Vai seguir sim. Tá. Vocês não teriam aula hoje, teriam no calendário velho? Não. De outra? Não? Então é isso mesmo. Semana que vem Então, começa a disciplina nova, né? Então, semana que vem tem aula. Uhum. Qual é a disciplina? Qual é a próxima? Não sei. Também não sei. Oh, meu Deus. Pensei que vocês estavam com o calendário aí colado na geladeira. Não, eu tô sem minha pasta. Eu tenho que pegar. Depois vocês troquem ideias aí. Não sou eu o professor de vocês, não. Mas deve ser Não Professor, sei. aqui para mim tá mostrando metodologia científica. Uhum. Professor de Marina. Ah, de Marina, super gente boa. Metodologia científica é do TCC, já? É do TCC, explica como fazer o TCC. Sim. Ok. Gente, vamos tirar uma foto? Abram as câmeras. Professor, pelo que eu estava vendo aqui, essa semana a gente teria aula sim hoje com a de Marina. Já seria hoje? Então dia esperem. 10, dia 24, dia 8 e dia 22. Então esperem a Bianca falar com vocês na segunda. E aí ela deve mandar um calendário novo. Vou até anotar esse recado para ela. Como fica o calendário? Vamos, gente, com as câmeras. O calendário. Todo mundo se arrumando. Nossa, é bom que ainda tem foto, né? A gente tem que ajeitar um pouquinho. Pois é. Eu vou lá, ainda falta alguém. Acho que ainda falta gente, né? Esperar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já dei bastante tempo. Vamos lá. Prontinho, foi, eu acho. Mais uma para garantir. Foi. Pronto, então, gente. Muito obrigado e a gente vai se vendo por aí. Qualquer coisa, mandem mensagem, tá? Fiquem com Deus. Bom. Bom fim de semana. Obrigado, professor. Bom fim de semana. Boa tarde, turma. Boa tarde. Mas meu grupo, querido. Fala, menina. Tá bem. Eu não sei sair daqui.